Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Hoje tivemos uma tarde muito gostosa, onde estamos participando do curso com a Ronilda e o Éder. Valeu muito a pena. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de novo. Nós vamos acalmando nossos corações, tranquilizando nossas mentes, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e os moradores de rua. Vamos agradecer a toda espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Bruno, do livro Céu e o Inferno. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo, que assim seja. Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos. Tão baixo, mas está, né? Os irmãos de casa, boa noite. Boa noite, os irmãos desencarnados que aqui estão chegando. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno. Nós estamos na segunda parte, Exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes. E hoje a gente finaliza, né, o estudo do Sr. Samson. O Sr. Samson, ele desencarnou, se ofereceu de objeto de estudo para a Sociedade Espírita de Paris, logo após o seu desencarne. Então, nós estamos analisando as perguntas e as respostas que foram feitas a ele e as respostas que ele deu ao pessoal lá, né, aos médiuns que estavam no trabalho. Pergunta 9. Com que aspecto os espíritos se apresentaram a vós? Com o da forma humana? Sim, meu caro amigo. Os espíritos nos haviam ensinado na Terra que eles conservavam no outro mundo a forma transitória que tinham tido na Terra. E é verdade. Mas que diferença entre a máquina informe que se arrasta penosamente com seu cortejo de provas e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos? A feiura não existe mais, pois os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou todos aqueles corpos graciosos que se movem com todas as elegâncias da forma. A linguagem tem entonações intraduzíveis para a voz, e o olhar tem a profundidade de uma estrela. Tentai, pelo pensamento, ver o que Deus pode fazer na sua onipotência. Ele que é o arquiteto dos arquitetos, e tereis uma fraca ideia da forma dos espíritos. Aqui o Sr. Samson vem nos confirmar algo muito importante, que é aquilo que a gente até estava conversando na semana passada, após os estudos aqui, que o espírito ele mantém a forma humana após a morte. Só que ele não fica mais como um corpo pesado, um corpo limitado, sujeito ao desgaste. Acho que essa canseira, né, que a gente sente,
Tem hora que a gente está se arrastando, tem dia que a gente não aguenta mais. E aí, tanto que ele chama o corpo físico de máquina informe que se arrasta penosamente. E aí é uma imagem muito forte, né? Por quê? Aqui nós estamos condicionados às dores, nós estamos condicionados às nossas limitações, aos nossos cansaços, às nossas imperfeições. Mas, quando estamos no mundo espiritual, não temos mais o corpo, nós temos o perispírito, e ele é fluido, ele é leve, ele é harmonioso, ele é livre de todas as deformações da dureza da matéria, e ele expressa mais fielmente a essência do espírito. E quando ele diz assim, a feiura não existe mais, ele não está falando da aparência, da estética física. Ele está falando de algo mais profundo, porque a beleza no mundo espiritual está ligada à moral, ao estado moral, ao nosso estado moral. Os traços, quando eles perdem a dureza, não carregam mais tensões, não carregam mais vícios, não carregam dores acumuladas. O olhar tem uma profundidade de uma estrela. Isso é uma metáfora que simboliza a consciência que se amplia, a paz, a luz interior. E quando ele diz assim que a linguagem tem entonações intraduzíveis, a gente entende que a comunicação é mais rica, né? Mais verdadeira, como se a gente falasse diretamente, a alma, como se a gente conversasse diretamente com a alma. E aí, no final, ele faz a gente se refletir sobre Deus. Ele chama Deus de arquiteto dos arquitetos, porque ele mostra que tudo, né, todas as moradas, né, é uma obra de inteligência perfeita e vai muito além da nossa compreensão atual. A gente não tem essa visão, a gente tem uma visão limitada, a gente tem a visão daquilo que a gente vive, do mundo material, diferente, né, de quando a gente desencarna. E esse ensinamento traz para a gente um tocante aí das maiores ilusões do nosso tempo, que é a obsessão pela aparência, que a gente vem conversando bastante também, porque a gente vive numa sociedade que valoriza o corpo físico, cria padrões irreais de beleza, principalmente através agora das redes sociais, gera insegurança, gera comparação e gera sofrimento. Principalmente nos mais novos, nos mais jovens, né, que se iludem com aquilo que eles veem em redes sociais. E o Sr. Samson vai mostrar para a gente algo muito libertador, que a verdadeira beleza não está no corpo, ela está no espírito. Então, nós estamos falando de uma obra de 1850 e 1860. Como que ela pode ser tão atual hoje, né? Como que ela pode trazer ensinamentos tão atuais para a gente? A gente vive isso. As pessoas buscam um padrão de beleza incessantemente e esquece de cultivar o que está dentro de nós, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, que é isso que nos define de fato, não o que eu tenho, a casca que eu tenho por fora, né? Os botox que eu aplico, os monjaros que eu tomo, né? É o que está por dentro que nos define. E um dia isso vai ser refletido na forma espiritual. Só que hoje a gente está preocupado com, além dessas coisas que eu disse, com as rugas, né? Nossa, envelhecer, meu Deus, como deve ser envelhecer? As imperfeições do corpo físico, os padrões. E no plano espiritual, nada disso tem valor. Lá, o que vai importar é a bondade que a gente desenvolveu no período que nós estivemos aqui, a paz que nós conquistamos e o amor que nós aprendemos a viver. E esse trecho também traz uma reflexão para a gente mudar de perspectiva. Em vez de investir apenas na aparência exterior, afinal nós estamos evoluindo, nós vivemos numa sociedade, a gente já falou bastante sobre isso, né? Não somos alecrins dourados, eu vou começar a andar descalço, fazer voto de São Francisco de Assis. Não estamos longe disso, né? De desprender materialmente e não querer
valorizar ainda a estética. Nós estamos aprendendo. E a gente pode tentar equilibrar. Por que não equilibrar? Da mesma forma que a gente procura, né, dar valor à aparência, se dedicar a isso, embelezar a alma também, com valores, com estudos, com sentimentos, com a caridade. Porque, no final das contas, essa beleza, a beleza da alma, ela nunca vai envelhecer. Ela não vai se perder. Ela vai nos acompanhar em todas as existências que nós temos, né? A gente só tem a melhorar com isso. Aí eles perguntam assim para ele: quanto a vós, como vos vedes? Reconheceis em vós uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica? Sentis em vós uma cabeça, um tronco, braços e pernas? Aí ele respondeu assim: o espírito, tendo conservado sua forma humana, mais divinizada, idealizada, tem sem contradita todos os membros de que falais. Sinto em mim perfeitamente pernas e dedos, pois podemos, por nossa vontade, aparecer-vos ou pressionar-vos as mãos. Estou perto de vós, e apertei a mão de todos os meus amigos, sem que eles tivessem consciência disso. Nossa fluidez pode estar em toda parte, sem obstruir o espaço, sem dar nenhuma sensação, se for esse o nosso desejo. Neste momento, vós estáis de mãos cruzadas, e eu tenho as minhas nas vossas. Digo-vos, eu vos amo, mas meu corpo não ocupa lugar. A luz o atravessa, e o que chamaríeis um milagre, se ele fosse visível, é para os espíritos a ação contínua de todos os instantes. A visão dos espíritos não tem relação com a visão humana, assim como seu corpo não tem semelhança real. Tudo é alterado no conjunto e no fundo. O espírito, repito-vos, tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, visto que pode adivinhar mesmo o vosso pensamento. Também pode apropriadamente tomar a forma que melhor pode trazê-lo de volta às vossas recordações. Mas, de fato, o espírito superior que acabou suas provas gosta da forma como pode conduzi-lo para perto de Deus. O Sr. Sanson reforça que o espírito conserva sua forma humana, mas agora é uma forma mais divinizada, idealizada. Não é um corpo imperfeito que nós temos hoje, mas também não é algo abstrato e sem forma. É uma forma aperfeiçoada, sutil. Ele afirma que sente os membros, ele fala aqui que ele sente as pernas, as mãos e os dedos, só que isso é uma nova condição, porque o corpo não mais está preso à matéria. Ele responde agora ao pensamento. E um dos pontos mais marcantes é quando ele diz assim: estou perto de vós e apertei a mão de todos os meus amigos, sem que eles tivessem tido consciência disso. E olha como que é um ensinamento poderoso. Os espíritos, eles podem estar presentes, né, sem sem serem percebidos. Só que isso não é uma limitação deles, é uma limitação da nossa percepção. Nós não percebemos, nós não estamos na mesma situação, né? Eles podem tocar sem ocupar espaço, como ele diz, eles podem ser atravessados pela luz. E a gente está diante de uma realidade agora onde as leis deles são outras, são mais sutis, são mais elevadas. E olha que lindo quando ele diz: eu vos amo, mas meu corpo não ocupa lugar. A gente tem uma das frases mais profundas desse trecho. Porque o amor permanece, a presença permanece, só que não existe mais a barreira das matérias. A matéria não impede que o espírito tenha liberdade. E outro ponto essencial é como a percepção do espírito ela é ampliada. Ele chama até de perspicácia divina, porque o espírito ele pode perceber pós-desencarnado, né? Pós o desencarne, ele pode, desde que esteja evoluído, ele pode perceber pensamentos, compreender além das palavras, e a visão não está mais limitada aos olhos físicos.
E aí volta mais uma vez aquilo que nós conversamos na semana passada. O espírito pode assumir várias formas, só que o espírito superior, ele vai preferir aquela forma que o aproximou mais de Deus. Então não há uma identidade preservada, só que essa identidade ela é iluminada através da evolução. Então, se os espíritos, os nossos irmãos desencarnados, eles podem perceber os nossos pensamentos, se estão mais próximos da gente do que nós imaginamos, porque nós não temos ainda essa percepção, como que nós temos cuidado dos nossos pensamentos? Da forma como a gente sente, da forma como a gente reage a alguma coisa que não sai como a gente queria, esbraveja, né? Porque, e mesmo que eu não tenha essas reações, mas que eu pense, né? Mesmo que eu não coloque para fora, eu vou atrair quem eu estou atraindo para perto de mim, na verdade, através dos meus pensamentos. Porque no mundo espiritual, nós vimos isso semana passada, e volto a lembrar, não tem máscaras. Eles vão se aproximar através da nossa vibração. E a nossa vibração, ela se dá através do nosso pensamento, porque a gente pensa, a gente sente e a gente vibra, tudo muito rápido. E aí, com que frequência eu estou mandando, né? Que sinal de frequência que eu estou mandando aí para o universo, para me conectar? Com quem eu estou me conectando? Através dos meus sentimentos. Eu tenho sentido mais paz ou eu tenho sentido mais raiva? Eu tenho sentido mais ódio ou eu tenho sentido mais amor? E é engraçado, né? Quando a gente está em paz, quando a gente está tranquilo, a gente vê as coisas de outra forma. Até os desafios a gente encara de forma diferente. A gente não sente tanta raiva, a gente não sente tanto rancor, e parece que tudo vai se tornando mais leve, porque é assim que tem que ser. Tem que ser mais leve, tem que ser mais suave, né? A gente tem que saber aproveitar os momentos da nossa estada aqui. Eu achei a pergunta 11 interessantíssima que eles fazem para ele. Diz assim: os espíritos não têm sexo. No entanto, como há ainda poucos dias, ereis homem. Tendes em vosso novo estado mais da natureza masculina que da natureza feminina? Acontece o mesmo a um espírito que tivesse deixado seu corpo há muito tempo? Aí ele disse assim: não fazemos questão de ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus cria-os à sua vontade. E, se, para seus desígnios maravilhosos, ele quis que os espíritos se reencarnem na Terra, ele precisou acrescentar a reprodução das espécies pelo macho e a fêmea. Mas, vós o sentes sem que seja preciso nenhuma explicação. Os espíritos não podem ter sexo. Aí, observação. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos não são necessários, senão para a reprodução dos corpos, pois, não se reproduzindo, os espíritos, os sexos, seriam para eles inúteis. Nossa pergunta não tinha o objetivo de constatar o fato, mas devido à morte recente do Sr. Sanson, queríamos saber se lhe restava uma impressão de seu estado terrestre. Os espíritos purificados dão-se perfeitamente conta de sua natureza, mas entre os espíritos inferiores, não desmaterializados, há muitos que creem ser ainda o que eram na Terra e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos. É assim que certas contradições provém do estado mais ou menos avançado dos espíritos que não se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão ao trabalho de aprofundar as questões. Aqui ele fala para a gente
diretamente, os espíritos não têm sexo. Só que isso não é uma perda de identidade, é a superação de uma necessidade material. Na Terra, onde nós estamos, nós temos, né, a sexualidade, macho e fêmea, porque é necessária a reprodução do corpo físico das espécies. Só que isso é uma condição biológica, não espiritual. No mundo espiritual, não há reprodução, não há necessidade de distinguir masculino de feminino. O espírito, em essência, né, consciência, individualidade, essência divina. Ele explica que Deus criou os espíritos e estabeleceu a reprodução apenas para os corpos materiais. Ou seja, o sexo é um instrumento da vida física, não da vida espiritual. Como que a gente precisa estudar, né? Até isso eu, pelo menos, não sabia, não tinha essa percepção, essa noção. Por isso que dizem, né, a questão do sexo dos anjos, né? Será que é isso o termo? Porque os anjos não possuem sexo. E eu achei interessante ele falar também que os espíritos mais evoluídos, eles já compreendem isso perfeitamente. Porém, os menos evoluídos ainda se veem como homens ou mulheres, né? Porque eles ainda estão presos à vida material, eles estão ligados aos desejos, às paixões, aos hábitos da terra. Então, a percepção da realidade espiritual, ela vai depender do grau de evolução do espírito. E esse trecho, né, traz uma coisa tão importante, mais uma vez, para a nossa atualidade, né? Discute-se tanto de identidade, de gênero, corpo, sexo, pertencimento. Tem se falado tanto nisso, as pessoas têm se incomodado tanto com isso, e a doutrina, ela não entra nesses conflitos. Mais uma vez, ela vem ampliar o nosso olhar sobre tudo isso. Antes de qualquer definição física, antes de sermos do sexo masculino, do sexo feminino e variáveis, nós somos espíritos, nós somos almas. E isso vai mudar completamente a perspectiva de tudo. Em vez de nós fixarmos apenas numa forma atual, né, o ensinamento nos convida a algo maior, desenvolver valores que transcendem o nosso corpo, independente se somos hoje homens ou mulheres, né? Porque vimos também isso na semana passada, depois que nós terminamos o estudo, nós ficamos aqui conversando, foi uma conversa muito boa, e olha isso, ao longo das nossas reencarnações, nós já fomos homens, nós já fomos mulheres, já vivemos inúmeras experiências, tudo isso para contribuir para o nosso crescimento. Então, o amor, o respeito, a compreensão, a empatia, isso a gente vai levar conosco. E isso não depende se somos homens ou se somos mulheres. E se a gente ainda está muito preso a essas questões materiais, às paixões, aos desejos, às identificações limitadas, é sinal de que ainda estamos em processo de aprendizado. E realmente nós estamos aqui para isso. E está tudo bem, desde que a gente esteja caminhando. E graças a Deus, estamos caminhando, né? Então, assim, é uma preocupação tão grande em relação a isso, e na espiritualidade, nada disso importa. Importa o que a gente traz aqui dentro. E aí, eles perguntam assim para ele, na questão 12. Que aspecto vos apresenta a sessão? É ela, para a vossa visão, o que vos parecia durante a vida? As pessoas têm para vós a mesma aparência? Tudo é igualmente claro, igualmente nítido? Aí ele responde assim, bem mais claro, pois posso ler o pensamento de todos,
e estou bem feliz pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os irmãos reunidos. Desejo que o mesmo entendimento possa existir não só em Paris, pela reunião de todos os grupos, mas também na França, onde grupos se separam e se invejam, impelidos por espíritos trapalhões, que gozam com a desordem, enquanto o espiritismo deve ser o esquecimento completo, absoluto do eu. E aí eles perguntam assim: dizeis que ledes em nosso pensamento? Poderíeis fazer-nos compreender como se opera essa transmissão de pensamento? Aí ele responde: isso não é fácil. Vou-vos explicar esse prodígio singular da visão dos espíritos. Seria preciso abrir-vos todo um arsenal de agentes novos e seríeis tão sábios quanto nós. O que não é possível, visto que vossas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência. Tornai-vos bons e chegareis lá. Não tendes atualmente senão o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente. Mais tarde sereis como nós. Enquanto se espera, dir-vos-ei para responder bem ou mal a vossa questão. O ar que vos rodeia, impalpável como nós, leva o caráter do vosso pensamento. O hálito que exalais é, por assim dizer, a página escrita de vossos pensamentos. Eles são lidos, comentados pelos espíritos que se chocam convosco incessantemente. Eles são os mensageiros de uma telegrafia divina a que nada escapa. Aí no item 12, então, ele mostra para a gente que a percepção espiritual, como a gente já tem visto, ela é muito mais ampla, né, do que a nossa. Tudo é mais nítido, tudo é mais claro. E no mundo espiritual não existe ocultação. Ninguém consegue ocultar nada, né? Aqui na Terra a gente consegue esconder com palavras, com aparências. Só que lá no outro plano vai se revelar naturalmente. E quando ele diz assim, ele se sente feliz pela boa vontade dos irmãos presentes. Isto mostra, né, para os espíritos, o que realmente importa não é o que a gente fala, mas é o que a gente sente e é o que a gente pensa. E há também um alerta muito sério quando ele fala que grupos se separam, se invejam, se desarmonizam, influenciados por espíritos que se alimentam da desordem. Então, ele, até, né, na doutrina espírita existe essa questão, né, da separação. E aqui tem uma lição direta para a gente, que o conhecimento espiritual, ele não vai nos unir automaticamente. É o nosso comportamento que vai definir a harmonia. Então, o verdadeiro espírito do espiritismo, como ele diz, deve ser o esquecimento completo, absoluto do eu. Ou seja, o eu, o ego, não existe mais. Existe lá humildade, união e fraternidade. Como nós somos egoístas, como nós pensamos em nós primeiro, como nós pensamos em ganhar mais, em querer ser mais do que o outro, né? Quantas desuniões acontecem, quanta competitividade existe, seja em qualquer campo, dentro de casa, dentro da família, no trabalho, no meio religioso, né? E, para fechar, no item 13, ele vem falar para a gente como os espíritos percebem os pensamentos. E tanto é tão interessante que é difícil dele explicar, porque ele diz que a nossa compreensão ainda é muito limitada, nós estamos muito presos à matéria, né? Só que ele dá uma metáfora muito interessante. O ar que nos rodeia leva o caráter do nosso pensamento. O hálito que a gente exala é a página escrita do nosso pensamento. Então, os nossos pensamentos, eles se irradiam, eles saem, né, como o ar. E eles são muito perceptíveis no ambiente espiritual.
Aquilo que a gente pensa, aquilo que eu estou pensando agora, ou cada um de vocês estão pensando, eu não consigo saber. Eu não consigo ler o pensamento. Mas os nossos irmãos mais evoluídos já chegaram a esse patamar, né? E isso ele chama de telegrafia divina que nada escapa. Ou seja, é uma comunicação constante, é uma comunicação sutil, é uma comunicação invisível aos nossos olhos. Só que ela existe. E aí ele fecha dando um conselho a todos nós: tornai-vos bons e chegareis lá. Então não é o nosso conhecimento intelectual que vai nos elevar, mas é a transformação moral. É o que está por dentro. Não é aquilo que a gente sabe intelectualmente. Claro que isso faz parte, isso é importante, porque a gente consegue ajudar a sociedade a se mover, ajudar o outro, né? O que seríamos de nós se nós não tivéssemos os cientistas, nós não tivéssemos as pessoas que descobrem curas e vacinas, né? Mas nada disso importa se o moral não estiver bem trabalhado. E se os nossos pensamentos eles se irradiam pelo ar, a pergunta que fica é: que tipo de ambiente que eu estou criando ao meu redor? Que tipo de ambiente eu levo comigo? Porque os pensamentos de paz vão gerar ambientes de paz. Os pensamentos de amor vão aproximar os bons espíritos. Porém, os negativos vão nos conectar a influências igualmente inferiores. Então, por fim, num mundo onde há tanta divisão, onde há tanta desunião, tanta competição, tanta opinião, tanta disputa por quem pensa melhor de um jeito, porque a minha opinião é melhor que a sua, disputa em todos os sentidos, a gente tem vivido cada vez mais, é inacreditável como que as pessoas ainda estão guerreando, os homens continuam, os homens que eram para estar cuidando da gente, que foram, né, continuam em guerra. Ego, o egocentrismo. E o espiritismo, ele vem nos convidar para o contrário. Ele vem nos trazer a humildade, o respeito e a fraternidade. É aquela questão, não é porque eu estou aqui falando, lendo com vocês que eu sou o melhor, que eu tenho um avanço intelectual. Não é isso, né? É uma divisão. A gente tem que dividir o que a gente está praticando no dia a dia. Um pouquinho cada um, informando, conversando, lendo. É assim que a gente vai melhorando cada vez mais. Porque o ego separa, mas o amor veio para nos unir, para nos deixar cada vez mais juntos e seguirmos, né, nessa caminhada que não é fácil, mas quando a gente dá a mão um para o outro, segura, tem ajuda de cá, ajuda de lá, ela se torna mais leve, se torna mais tranquila e mais confiante. Que assim seja. Éder, quer fazer algum comentário? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Éder está com sono, gente. Vocês não estão vendo ele. Ele está com frio. Não fui eu que aumentei o ar. Tem que desligar o ar de trás, velho. Porque o Éder não tem mais idade para golpes de ar. Gente, ele me olhou, vocês de casa, ele me olhou com um olhar ameaçador, tá? Brincadeiras à parte. Hoje é sexta-feira, vamos agradecer os irmãos que estão aqui conosco. Marcelo e Lu, boa noite. Raífe, boa noite. Oi, Marilise, boa noite. Dona Maria Inês Pinati, boa noite. Janaíne Peterson. Tiago, nosso presidente, boa noite. Eu detesto esse título. Eurípides Borsanufo Medeiros, boa noite, seu Eurípides. Martadão, boa noite, tudo bem? Dona Dolores Romero, boa noite. Tem mais alguém que não apareceu para mim?
Nossa, no Kauai nós temos 472 visualizações. Que assim seja, né? Que a gente continue espalhando a mensagem de Allan Kardec aí para as pessoas. Um pouquinho que seja já ajuda um ou outro. Às vezes a gente sempre está levando, né, a palavra, a mensagem para alguém que precisa, tocar o coração de alguém. Perceber, a gente sabe que a vida não é fácil, a vida é cheia de desafios, mas vale a pena. Vale a pena estar aqui, vale a pena viver, vale a pena amar um ao outro, né? Sermos felizes com o simples, né? E seguir com mais leveza, com mais tranquilidade. Tem dias que não são tão assim, tem dias que são mais tumultuados, tem dias que são mais tranquilos. A gente vai aprendendo a equilibrar a balança para não enlouquecer e não endoidar nesse mundão aí do lado de fora. Então, vamos fazer o encerramento, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração e agradecer a Deus por mais essa noite de estudo, por mais esse compartilhar de aprendizado, né, com todos vocês que aqui estão, com os irmãos de casa, com os desencarnados que aqui vêm nos visitar, a procura, né, de amparo, de conhecimento, de evolução. É um momento de agradecer a Deus, né, que nos ampara todos os dias, que cuida da gente, agradecer pelo dom da vida, agradecer por mais essa oportunidade e pedir também por aquele irmão, por aquela irmã que não está passando por um momento de tranquilidade, está passando por um momento de desafio, aqueles que se encontram nos hospitais, lutando pela vida, aqueles que se encontram em situações de rua, também lutando pela vida, aqueles irmãos que se encontram nos presídios, também por eles. Pedimos, Deus, ampara esses irmãos, ampara aqueles irmãos desencarnados que ainda não compreenderam, né, a evolução moral e espiritual, para que eles possam encontrar, né, um caminho, a liberdade que o mundo espiritual oferece. E assim, a gente agradece por mais essa semana de estudos, por mais essa semana de aprendizado que essa casa nos traz, com a oração que o nosso irmão Jesus, né, nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, e nos livre de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Bom final de semana a todos nós, e até segunda-feira, com nosso irmão Éder, no estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo.